O áudio que vocês viram agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe daremos um peão pela nossa quebrada latino-americana. Cristina Kirchner sofre atentado na Argentina. Estamos gravando esse programa no dia 2, né? E o atentado foi do dia 1 para o dia 2, basicamente, né? E mudou todo o nosso roteiro. Mudou o roteiro, né? Eu falei isso na notícia do Iraque. Tava meio em dúvida, né? Se seria ou um bloco de Oriente Médio destacando o Iraque ou um de África, já que vocês vão perceber que a gente tem várias notícias sobre a África, né, novamente. Mas, enfim, imagino que muitos dos nossos ouvintes, meu caro Matias, devem ter visto as imagens também. As imagens, elas dão agonia. Porque, assim, se aquela arma tivesse disparado, a gente teria visto uma morte violentíssima em close em HD, sabe? Lembrando que existem apenas 2 assassinatos de grandes autoridades, né, que foram filmados. O do rei Alexandre da Iugoslávia e o do JFK, o John Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Nós temos outras imagens famosas, fortes e tal, mas seria assim, uma coisa bem, bem agoniante. Para quem não viu, tá? A Cristina Kirchner, ela tá perto da residência dela, cercada por... eram apoiadores, inclusive, né? A maioria de apoiadores, alguns seguranças, né? Porque está ocorrendo uma vigília, né? Próximo do apartamento dela, no bairro portenho de La Recoleta, na zona norte da cidade. E justamente no meio dessa multidão, que esse terrorista, né, acho que a gente pode catalogar assim, tentou disparar. A gente ouve até o barulho do gatilho, né, numa das filmagens, contra a vice-presidenta da Argentina. Lembrando que ela, além de vice-presidente, ela também é presidente do Senado, né, pela estrutura política argentina. E ela está voltando justamente uma sessão na Câmara Alta. Isso, e aí ela estava cercada de repórteres, de jornalistas, por isso que tem tantas imagens. Você falou, né, de chamá-lo de terrorista, né? O criminoso ou terrorista, ainda tem que ver como é que ele vai ser enquadrado. Segundo o Alberto Fernandes, a ideia é que seja enquadrado como terrorista. E aí, antes da gente falar especificamente dele, né? Só colocar no contexto que, assim, no programa passado a gente mencionou que um promotor pediu 12 anos de prisão contra ela pelo suposto desvio de verbas em relação à província natal do Nestor Kirchner, né? Você explicou bem aqui o acontecido. E ela também já tinha sido alvo, né, a vigília, né, na frente da casa dela, que você mencionou, na sexta-feira, melhor dizendo, ela já tinha sido alvo, né, de uma operação policial, né, que cercou as ruas próximas com tapumes e tal. Então, lembrando que o atual chefe de governo da cidade autônoma de Buenos Aires também é um opositor, né, o Larreta, que é virtual candidato presidencial pela proposta republicana no ano que vem. E aí, o que circulou muito, né, o que foi assim, junto com as imagens, circulou muito a identidade do criminoso / terrorista, a especulação de que ele seria um apoiador ou não do Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Por quê? Porque o nome dele é Fernando Andrés Sabag Montiel. Ele é filho de um chileno e uma argentina. Ele tem 35 anos de idade. Ele nasceu no Brasil. Você até mencionou, né, que não se sabe ainda direito a cidade, que teve gente falando São Paulo, teve gente falando Rio de Janeiro.
De qualquer maneira, ele reside na Argentina desde 1993, quando ele tinha 6 anos de idade. Tá? A fonte dessa informação, no caso, é o jornalista Ariel Palacios, correspondente da Globo News em Buenos Aires, que é argentino. Nas redes sociais dele não tem quase nenhum comentário sobre a política brasileira, né? Ele fala de política de um modo geral, principalmente da Argentina. Já teceu comentários xenofóbicos contra peruanos, até por uma questão de trabalhista, né? Que ele teria se envolvido numa discussão por conta de venda de comida na rua, enfim. Mas ele não é ligado à política no Brasil, apesar de ser o seu país natal, né? Ele, vamos dizer, ele pensa como um cidadão argentino, como ele é, né? Tanto por ser filho de mãe argentina e por viver no país boa parte da sua vida, ter, enfim, os direitos políticos lá. Só que ele é ligado a setores de extrema-direita, tanto, né, nas suas tatuagens quanto algumas postagens, e até eu vi uma matéria, um perfil bastante completo no La Nación, e que eu imagino que o jornalista, no caso, já deva ter trombado com ele, já devia conhecer, né? Porque a matéria foi publicada já na madrugada, mas muito detalhada, né? Falando que ele era muito envolvido na cena do thrash metal. E a Letícia Oliveira também puxou algumas coisas sobre ele, das redes sociais dele, das tatuagens dele. Como você mencionou, né, inclusive eu acabei de ver aqui, eu tinha colocado no roteiro ontem à noite, quando eu estava, sei lá, com 100 curtidas, a thread da Letícia Oliveira no perfil dela Bicicleta, agora está com mais de quase 15 mil curtidas no Twitter, quase 3 mil compartilhamentos. E só me corrigindo, a matéria que eu me referi a esse perfil foi no Infobae, escrita pelo Federico Fassbender, e ele era ligado não ao thrash metal, mas ao black metal. O Federico Fassbender, que não esteve em Bastardos Inglórios, ao contrário do outro Fassbender. Do Michael. E nessa, como você mencionou, ele tem várias tatuagens neonazistas, inclusive um sol negro no cotovelo. E assim, o sol negro, ele é um símbolo, nazista por excelência, né? Inclusive, a própria Letícia comenta no perfil dela, existem símbolos que foram cooptados pelos nazistas e por grupos neonazistas, como a Cruz de Ferro, que é um símbolo que existe desde a Idade Média. Existem símbolos que foram criados posteriormente ao nazismo por grupos neonazistas, e existem os grupos que foram criados pelos nazistas e que são utilizados até hoje, que é o caso do Sol Negro, que é um símbolo ali do nazismo esotérico do Himmler, né? E ele tinha uma tatuagem desse Sol Negro, e ele seria integrante de um grupo chamado Hiperbórea, tá? Ordem dos Cavaleiros Tirodal da Argentina, que usa um símbolo chamado Hiperbórea, que junta 2 runas. Enfim, então assim, ele é um cara ligado a grupos neonazistas, ele é um extremista de direita, porém, como o Matias, acho que na minha opinião você foi muito feliz em uma frase, né, que é falar, ele é um cidadão argentino, ele pensa como um cidadão argentino, ele é motivado por pautas argentinas. Não há nada nesse momento que indique alguma questão ligada ao governo brasileiro, tá? Inclusive, a Silvia Colombo, repórter da Folha de São Paulo, que nós já entrevistamos aqui no repertório, talvez a repórter dos grandes veículos de mídia, né, que mais se dedique a temas da nossa vizinhança latino-americana, ela entrevistou o Luiz Naidenoff, que é um senador da União Cívica Radical, opositora a Cristina Kirchner, e o senador disse que ele compreende a repercussão no Brasil devido à nacionalidade do extremista, mas ele descarta que tenha ligações com o cenário político. Ele fala, o ambiente de confrontação que permitiu esse terrível incidente corresponde apenas à realidade local. Sabemos que Bolsonaro vem fazendo declarações contra o peronismo, mas daí associar as atitudes do agressor ao bolsonarismo é precipitado, tá?
E ele disse que o que está por trás da tentativa de disparo é uma fricção que tem como lógica a identificação de inimigos, que é o que aqui no Brasil se convencionou, né, chamar de polarização. Mas vamos lembrar, lá a Cristina Kirchner, ela é uma figura divisiva, de um lado os apoiadores do cristianismo, e ela também acaba sendo demonizada por diversos outros setores, tanto ou por aquela pauta de falar, não, a Cristina Kirchner representa a corrupção, representa o clientelismo na política, mas também aquela coisa de ela é comunista, ela é pró-aborto, ideologia de gênero, ela é satânica, ela é satã. O Foro de São Paulo. Foro de São Paulo, todas essas questões que se relacionam, é óbvio, com o cenário político brasileiro. A gente vê discursos aqui parecidos também. Porém, como o senador falou e como o Matias falou, é também presente no cenário argentino com as particularidades do cenário argentino. Eles acabam se retroalimentando, mas não dá para apontar, né, uma relação direta. Aí, por exemplo, tem lá o Javier Milei, né, que é o novo símbolo, né, do eleitorado à direita da Argentina, que às vezes é chamado de Bolsonaro argentino. O Casti no Chile. Assim como o Bolsonaro é chamado de Trump brasileiro, só que cada um tem as suas particularidades. Então, enfim. E cada um tem o seu cenário político. Então, o homem foi, obviamente, detido. Tá? Segundo a imprensa argentina, a arma falhou, porque, repito, em um dos vídeos é muito claro isso, e isso tá, inclusive, a Al Jazeera ouviu um analista de balística e tal, para ver as imagens, e o cara fala, como você mencionou, o gatilho é puxado e você vê o cão da arma se mexendo. Então, assim, foi um milagre, tá? Não sei o que pode ter sido. Pode ter sido uma falha da arma, não sei qual é o fabricante da arma. Havia 5 balas no pente. Ou às vezes o cara esqueceu de engatilhar, não sei. Mas assim, foi um milagre, porque o cão. O cão é aquela parte de trás da arma, sabe, gente? Que faz o clique e aí dispara de fato. Porque era uma arma. O projétil. Era uma pistola automática, né? Isso. Então, assim, não sei qual é o fabricante da arma, não sei se era, sei lá, problema de manutenção. Se foi um anjo da guarda, tá? Pra quem acredita em, né? Não, já fizeram, já tem imagem circulando que foi o Nestor que entrou na frente. Não, isso é sério. Assim, então... que tem esse componente muito forte, né, na política argentina. Aí a gente entra numa outra coisa, né? O fato da arma não ter disparado, então, assim, vai ter o camarada que vai achar que foi o Nestor, o espírito do Nestor Kirchner, que se meteu na frente da arma e protegeu, ou sei lá, a Evita Peron, não sei, alguém, San Martín, Maradona, né? O Maradona era amigo do Nestor Kirchner. Não, e amigo da própria Cristina. E também tem gente, e aí isso tem repercutido muito aqui no Brasil, né, dizendo que, viu, a arma nem disparou nem nada, é uma armação, né, foi algo fake, né, teve enquete aí no Twitter perguntando se era fake ou fato e tal, e assim, acharam um ótimo ator então, né, porque o cara passou anos no papel, fazendo tatuagem neonazista, fazendo parte de grupo neonazista e tudo mais, brigando, sendo xenófobo com peruanos, né? Então, foi falso, foi armado e tal. Não tem nada que indique agora. Quem quer acreditar que foi armado vai acreditar, é claro. A base da teoria da conspiração é que a falta de evidências é a evidência. Então é por isso que é difícil discutir com quem acha que, sei lá, que o homem... que a terra é plana, ou que o homem não foi à Lua, sei lá, alguma coisa assim, né? Embora no caso do homem ter ido à Lua, que não falta evidência. Mas então, nós tivemos essa coisa de colocar, né, de ligar imediatamente ao cenário político brasileiro. Teve muita imagem de perfis falsos do criminoso / terrorista circulando. Tá? Os perfis dele já foram desativados, já foram tirados do ar. Até porque ele passou por diversas mudanças físicas, né? Seja corte de cabelo, enfim, peso. Então, tem várias fotos circulando dele e que daí podem levar a outras pessoas, né? Assim, porque ele teria feições bastante comuns, então não seria muito destacado.
Ele, em março de 2021, foi autuado pela polícia por porte ilegal de arma branca. Ele estava com uma faca de 35 centímetros no carro, tá? E na casa dele foram apreendidos o computador, o celular dele, e também 2 caixas totalizando 100 munições da pistola que ele utilizou na tentativa de atentado de assassinato. Segundo também alguns levantamentos, ele apareceu recentemente na televisão argentina, sabe quando entrevistam populares na rua, né, e ele falando contra os programas de assistência social e também contra a presença de estrangeiros no país, o que, né, dialoga com o que você falou antes sobre a questão dos peruanos, né, ele ter tido um episódio xenófobo contra peruanos. Então, sobre o atentado, né, barra crime, e sobre o criminoso / terrorista, é isso. Agora a gente vai falar um pouco da repercussão política disso. Né? Primeiro falando da própria Argentina. Por quê? Porque hoje, sexta-feira, dia 2, né, nós tivemos milhares de apoiadores da Cristina Kirchner se reunindo em Buenos Aires, também com a presença de sindicatos. E aí o que aconteceu? O Alberto Fernandes, o presidente, está sendo criticado por políticos argentinos, tá? Como, por exemplo, a Patrícia Bullrich, líder do partido do Maurício Macri, né, ex-presidente, porque o Alberto Fernandes ele decretou hoje, dia 2 de setembro, como um feriado nacional para que a população pudesse se solidarizar contra esse abominável ato de violência. E aí a oposição, parte da oposição, pelo menos, né, está dizendo que isso é uma partidarização, é um oportunismo em cima do atentado. Tá? Então, a Silvia Colombo, novamente, ela cita a senadora Carolina Lozada, dizendo que o atentado deve ser investigado com seriedade, mas a população deveria ser instada a manter-se tranquila. Esse circo não favorece a pacificação da situação. O presidente disse que por trás da tentativa está o discurso de ódio que está dividindo os argentinos, tá? E que é importante que os argentinos aprendam a conviver e a dialogar entre si. A gente vai falar, né, mais pra frente, quando a gente falar do Chile, né, de outro episódio de violência política aqui na nossa região latino-americana. E então, assim, somando o programa passado e esse, nós temos um atentado contra a comitiva do Petro, que ainda não foi esclarecido, né, no leste da Colômbia, o Petro, o recém-possado presidente colombiano de esquerda, uma tentativa de assassinato contra a Cristina Kirchner e um ato de violência contra um irmão do Gabriel Boric, o presidente chileno. Então, semana passada, essa semana, são pelo menos 3 episódios de violência destacados, né, na nossa região latino-americana. E sobre o processo contra a Cristina Kirchner, né, o pedido de 12 anos de prisão, lembrando que além dos 12 anos de prisão, pede que ela seja declarada inelegível, né, e que ela devolva o equivalente a cerca de 200 milhões de reais para os cofres públicos. Tá? A gente falou mais desse pedido de prisão no programa passado. Uma coisa que é interessante, porque assim, mesmo com a gente falando aqui de violência política, né, contra lideranças, e 3 lideranças de esquerda, no caso, na América Latina, né? A gente falando de que a oposição criticou a decisão do Alberto Fernandes, basicamente todos os setores políticos da Argentina se solidarizaram com o que aconteceu, incluindo o Maurício Macri, que foi o mais ferrenho rival da Kirchner nos últimos anos. Né? O governo Maurício Macri foi muito marcado por falar, olha, a gente herdou esse problema da Cristina Kirchner. A herança pesada, como ficou conhecida, né? Então, a gente tem que pegar dinheiro com a FMI por causa da Cristina Kirchner e tal. E ele se solidarizou. Aqui no Brasil, também tivemos declarações de solidariedade, de apoio do Lula, da Simone Tebet. De todos os presidenciáveis, menos o Bolsonaro no Twitter, pelo menos, pensando, né, que hoje o Twitter serve como uma ferramenta diplomática também. Isso. Hoje, tá, dia 2, o Bolsonaro, ele falando sobre o caso, né, ele, abro aspas, tá, ele está no Rio Grande do Sul, né, matéria do Paulo Musolon e do Cauê Fonseca.
já mandei uma notinha. Ele falou assim, já mandei uma notinha, eu lamento. Agora, quando eu tomei a facada, teve gente que vibrou por aí, lamento. Já teve gente que tentou colocar na minha conta já esse problema. O agressor ali, ainda bem que não sabia mexer com arma. Se soubesse, teria sucesso no intento. Tá? Essas são as aspas, né? Enfim, do atual presidente Jair Bolsonaro. E aí, a nota foi divulgada 2 horas depois pelo Itamaraty, dizendo que o Brasil repudia toda e qualquer forma de violência com motivação política e reitera seu invariável respaldo à irmã nação argentina. Tá? E o que acontece? Um dos motivos do comentário do Matias, inclusive, foi que o Bolsonaro, ele demorou ele demorou em relação aos outros presidenciáveis, outras lideranças, para se pronunciar. Né? Ele ficou em silêncio até o começo da tarde de sexta-feira. Tá? Então assim, mas de noite ele podia estar, sei lá, já foi dormir, alguma coisa assim. Ok, mas talvez devesse ter sido uma das primeiras coisas a se fazer na sexta-feira como chefe do Estado brasileiro. Não tô nem falando da pessoa, tô falando como chefe do Estado brasileiro. Porque pensando na Ibero-América do Sul, excluindo as Guianas. América do Sul, excluindo as Guianas, né? Porque a rede de contatos é outra, né? Inclusive, no próprio Twitter, ambos chefes de Estado de Suriname e Guiana são muito ausentes, ao contrário aqui do resto da América do Sul. Mas até de madrugada, apenas o Bolsonaro, o Petro, o Mário Abdo Benítez e o Luiz Alberto Lacalle Pou não haviam se manifestado. E os mandatários de Colômbia, Paraguai e Uruguai o fizeram como a primeira ordem do dia, né? Pelo menos nas redes sociais. O Guilherme Lasso, presidente do Equador, também se manifestou. Estou citando ele porque ele é outra presidência de direita na região. Sim, mas ele já tinha se manifestado na noite. Sim. Eu estou falando durante a madrugada, eram os únicos que não tinham se manifestado ainda. A gente pode entender por questões de agenda, ou mesmo sono, né? Porque, enfim, o presidente pode dormir também, né? Mas nas primeiras horas do dia já o fizeram, né?